Aqui no programa, vou interromper o que eu estiver fazendo para a coletiva, que vai acontecer a qualquer momento. O prefeito está no COP, Centro de Operações da Prefeitura de BH, e ele vai, pelo menos a previsão é de falar conosco por volta de 13h. Daqui a pouquinho eu chamo para você. Mas a região Centro-Sul, aqui da capital, foi uma das mais atingidas pela forte chuva que caiu. Isso aconteceu ontem, gente, foi uma coisa horrorosa. De acordo com a Defesa Civil, foram 183 milímetros de chuva em 2h30. Ruas ficaram alagadas, ficaram completamente destruídas. Vou mostrar para você aí, rapidinho. As imagens mostram a Avenida Augusto de Lima, uma das principais de Belo Horizonte, completamente alagada. Aqui fica o Mercado Central, tradicional centro de compras da cidade, que foi invadido pela enxurrada. A região central da cidade parecia um rio, com várias ruas alagadas. Até ônibus ficaram presos na correnteza. A cena se repetiu na Avenida Prudente de Moraes. Essas imagens mostram um momento em que vários veículos foram levados pelo aguaceiro. Móveis e utensílios de comércios também foram arrastados. Quem estava nesse comércio passou por momentos de sufoco quando a água tomou conta da região. Não tinha situação, pezinho pro alto aqui, debaixo da mesa. Foi uma noite de desespero para quem mora ou passava pelas ruas da região Centro-Sul, área nobre da capital mineira. Essa rua foi interditada ainda durante a noite. Depois que a água baixou, deu para ver os estragos. Olha só, pedaços de carros aqui pela rua, uma cratera enorme que se abriu aqui no canto. Placas de asfalto se levantaram, a gente pode ver aqui, ó, tá na terra realmente, as rachaduras bem à mostra. Do lado de lá, dá pra gente ver também que vários materiais foram arrastados com a enxurrada. A força da água foi tão grande que derrubou essa árvore enorme aqui na calçada. Olha só, ela tá com a raiz à mostra e a calçada totalmente destruída. Ali um cano de água jorrando e a informação que a gente tem é de que os fios puxados aqui ainda estão energizados, porque a CEMIG não está dando conta de atender tantos pedidos. E quem chega aqui nas lojas vai conferir os estragos, que são muitos. Chegamos cedo aqui para limpar, né, o desastre, né? Perdemos aí, ó, boa parte do mobiliário. A lama entrou até que altura aí? Aqui ela entrou uns 20 centímetros? Uns 20, 30 centímetros. O estrago enorme, falta de gás, falta de água. Agora esperar as autoridades, né? O risco maior para mim no caso aqui é que o cano de gás está rompido. Eu já liguei para a Gasmig, já informei, a moça já falou que já encaminhou o técnico para cá. Nunca houve chuvas tão fortes em Belo Horizonte que provocassem tanta destruição assim, principalmente na Zona Sul, que é uma das mais nobres da capital. Aqui, o IPTU é um dos mais caros da cidade. Foram arrastados vários carros. Muitos vieram da avenida lá em cima, que também ficou alagada. Esse ponto aqui da cidade fica a menos de 100 metros da casa do prefeito. Calil mora ali à frente. Eu estou horrorizada. Por dentro da loja está tudo destruído. Eu estou sem acreditar até agora. Logo ali à frente, olha só, a banca foi derrubada. Um prejuízo enorme. E pior, né, se fosse só o material, né, agora a lata não, isso aqui você não tem como é que você vai montar isso? Esse imóvel, a lata está calculada na faixa de 60 mil reais. Eu creio que ela tinha, só de produto, passa dos 50 mil reais. E mais, né, o imóvel, né, que a lata é... Jefferson, já tinha acontecido outras enchentes aqui? Olha, eu moro no bairro há 50 anos e sou presidente da associação há 22 anos. Nunca aconteceu. Inclusive, nós tínhamos acabado de reformar toda a Praça Maria do Céu, que é adotada pela nossa associação há 20 anos, e parte dela já foi destruída. Essa mangueira aqui está jogando para fora de um prédio a água que ficou empoçada em uma garagem. E só a plaquinha ali é que indica para a gente que lá no fundo estariam os carros. Aqui tem mais de 3 metros, que aqui tem uma descida depois que tem a base da garagem lá embaixo. Ela está aqui debaixo do banco. É água demais. Muita água. Gente, muita água. Não foi águazinha qualquer não. Choveu demais. Muita água em espaço de tempo curto. Não deu tempo de diluir. Tá? Em 2h30 choveu 183 milímetros. Vocês têm uma ideia? Quando deu aquele problemão lá em Contagem, foram 105. 105 milímetros. Agora foram 183. Tá? Em ruas apertadas, construções questionáveis. O nosso estado ainda está em alerta de risco geológico.
A Defesa Civil Municipal tem informado pra gente aí toda hora, através das áreas de controle. Olha, gente, risco geológico. Esse nome chamou a atenção da gente, né? Eu fiquei perguntando assim, gente, o que é isso? O que significa isso? A Defesa Civil Municipal informou sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 50 a 70 milímetros com raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km por hora. Isso de hoje até amanhã, às 8 horas da manhã, de quinta-feira. Os estragos são em vários pontos, em toda a capital. Minerada, se o que nós estamos vendo está destruído, como é que estão as galerias subterrâneas? Se a água está passando por lá e subindo, qual a pressão que ela está exercendo sobre o piso das galerias, né? Ou seja, aquilo que está debaixo de nós, debaixo do asfalto, está sofrendo pressão. Aqui no nosso estúdio eu tenho comigo meu querido geólogo Désio Teixeira. Professor Désio, faça favor, professor, chega para cá. Eu sei que sou um homem do campo, que já chegou aqui estranho, não deu tempo nem de mudar de roupa. Eu estava atendendo uma outra obra. Eu já fui atender. E nós estamos aqui correndo. Urgente. Pois é, estamos correndo, gente, para poder falar com o professor Désio, que a gente assiste meio que apavorado o que está acontecendo, né? Mas aí o senhor me deu uma explicação aqui, já assim, de pronto. Professor, o que está acontecendo com Minas Gerais? Olha, bom, vamos explicar a questão da quantidade de água que está escoando. Fica à vontade, viu? A quantidade de água que está escoando é muito maior do que a quantidade de água que teria escoado em 1997. O senhor está brincando? Que compara-se mais ou menos com esse período agora. Com a dessa agora. Mas o que aconteceu? Subiu a cidade, foi subindo as cabeceiras do Arrudas com os seus diversos... Subiu como? Subiu pelas edificações, pelas ocupações novas e tudo mais. E a partir desse momento, então, você tem muitos telhados a mais jogando água para cima do asfalto para correr para o Arrudas. Então, você tem uma quantidade de água muito maior escoando para a mesma quantidade de chuva. Meu Deus. Então, para a mesma quantidade de chuva. Segundo problema é que, na realidade, além da quantidade de água a mais que está sendo julgada para correr em busca lá do vale principal, que é o Arrudas no caso, nós temos uma outra questão, é que a água, quando ela desce, ela nunca vai sozinha, ela vai levando o solo. E o que é o que segura um pouco da água que caiu lá no alto do morro? É a porosidade do solo. Aos buraquinhos no chão. Exatamente. Então, essa porosidade está sendo perdida à base de 10% de cada quantidade que desce. Meu Deus. E aí é o seguinte, dois problemas, né? Vamos lá. Então, o primeiro, mais telhado jogando água para baixo. Segundo, menos solo para reter a água que está infiltrando. E aí tem uma terceira questão para a qual a humanidade, não é só Minas Gerais e não é só o Brasil, está completamente desatenta, que é o seguinte: o solo é não renovável. Quer dizer que, então, o solo, que é o que segura a primeira água que cai no alto da serra, a primeira contenção, faz a primeira contenção nesse sentido, né, do solo. Além disso, ele é que é o responsável pelo desenvolvimento da vegetação. Porque... Olha então, para isso, gente. Vejam bem vocês, ele é não renovável. E onde é que ele está? Eu vou dar para vocês um exemplo muito interessante. Por favor. Ele está onde o Arrudas deixa de ter o seu fundo de concreto, e aí ele tem o vale natural dele, o Arrudas, o Sabará e o Rio das Velhas, não é? E aí o que acontece? Aquilo está cheio de solo que desceu do alto da serra e está assoreando. Está assoreando. Então o assoreamento está fazendo o rio subir mais do que subiria se esse assoreamento não estivesse lá. Professor, eu cheguei em Raposos ontem e eu cheguei numa casa, ela estava a 150 metros do rio, tranquilamente. Certo. E alta pra caramba. A altura da casa onde eu estava, a altura do piso, do solo, igual você está dizendo, era de no mínimo 2,5 metros, 3 metros. Certo. Com a vinda do rio, o barro, o piso que o senhor está dizendo aí, chegou na varanda.
Ou seja, ocupou 2,5 metros de altura numa extensão imensa. Ou seja, então... Subiu o piso. Então, aqui, ó. A inundação... Olha para mim as imagens de Raposos. Tá, o professor Edésio está comigo aqui, nós somos de casa. Olha aqui, professor. Isso. Olha o que nós estamos vendo aqui. O que chegou de barro aqui dava 2 metros de altura. Sim. Ou seja, a água vai passar agora, o piso novo dela é 2 metros acima de onde foi construído. Fica parecendo, portanto, que você tem uma vazão muito maior do que a verdadeira, quando na realidade você tem muito solo lá embaixo, que é o solo que mata as locas por onde são gerados os peixinhos e tudo mais, e vai por aí afora. O São Francisco está morto por causa disso, mas eu posso falar uma coisa sobre 97. Em 97 nós fizemos uma reunião em que eu participei da reunião, mas era uma reunião de secretários municipais, logo em 97, depois do desastre que aconteceu em Belo Horizonte, que aconteceu em Raposos. E aí é o seguinte, o engenheiro que estava operando aquela hidrelétrica que tem em Itabirito, ele, se não me engano, naquela ocasião não havia facilidade de comunicação, ele teve a necessidade técnica de soltar a vazão. Ele teve a necessidade técnica de soltar a vazão da represa de Itabirito. Da represa de Itabirito. Quando ele soltou a vazão da represa de Itabirito, ele determinou um acréscimo ao que seria a inundação natural em Raposos. E aí eu pergunto para o senhor, vamos imaginar que o senhor fosse o proprietário da represa. Se a represa tem um reservatório, ela tem uma finalidade. A finalidade do reservatório é reservar água, é guardar água, ou, eventualmente, ter água para descarregar. Tá certo? Seria uma das alternativas, Então, na realidade, é o seguinte, o proprietário não tem o direito de deixar assoreado. Tá aí. Olha. Não tem o direito de deixar assoreado. E a cidade de Raposos tem todo o direito de cobrar isso. É isso aí. O pessoal vai ficar comigo aqui, me dá só um tempinho, que o pessoal fica muito estressado e eu tenho a solução para o estresse. Para chuva não tem ainda não. Espera aí um pouquinho, professor, já volto para falar com o senhor. O professor não sai daí não, fica quietinho aí. Vem comigo, Minas Gerais. Vamos lá, vamos direto. Meu querido, siga a fazer. A chuva foi tão forte que parte do teto do BH Shop, professor, caiu. Clientes e lojistas que estavam no local fizeram imagens que mostram o momento em que a estrutura despenca. Professor, acompanha comigo, tá aqui, ó. Pois não. Não fica próximo não, por gentileza, com a segurança de você. A imagem, por favor, da curva do ponteio, só para eu poder arrematar esse assunto com o professor, e vai ficar sócio nosso aqui, né? Olha, tá aqui esse momento todo, mas eu recebi também uma imagem de um desmoronamento, tá aqui, professor, olha, próximo também ao BH Shopping, mas dá para poder ter a certeza que está acima, aquela rua acima do ponteio. O que está acontecendo aqui, professor Désio? Está acontecendo uma movimentação do solo que está, com certeza, sendo intensificada com a passagem do volume de água, né? De volume de água e eventuais corpos tubulares que se rompem e, eventualmente, eu não estou dizendo aquelas infiltrações. Não estou dizendo que houve nesse caso, mas às vezes os condutores tubulares de água, quando se rompem por aí, o jorro de material saindo, vamos assim dizer, de dentro de um aterro, ele é impressionante. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, aquele solo que está perdido lá embaixo, assoreado, ele deve ser trazido cá para cima, para as vossorocas, como as de Cachoeira do Campo, por exemplo. Entendi. E aí, então, você trazendo aquele solo para as vossorocas, você aumenta naquele local a capacidade de armazenamento e reduz o escoamento. Pois é. Então, você
controla o escoamento. Depois é o seguinte, além disso, você precisa de ter uma tripla solução. Que a engenharia do controle das inundações em Belo Horizonte começou a lançar os piscinões de Belo Horizonte. Ora, sim, tem um colega meu de São Paulo deixa eu pedir favor, desculpa, pessoal, hora diversa, eu tenho que respeitar a coletividade, mas você vai ver agora, meu amigo e minha amiga, né, como ficou a cidade de Belo Horizonte depois da chuva de ontem, pelas lentes da nossa equipe com o comando de Etel Correia. Vamos lá. O prédio do Dino ficou sem elevadores. O fosso foi invadido pela água. A recepção também. Por causa da sujeira, que nós ficamos até 2h15 da manhã tirando, porque a água subiu a 1 metro, entrou nos postos do elevador, na casa de máquinas, os sofás boiando, o negócio foi complicado. Aqui na porta do prédio tinham 8 carros, às 2 horas da manhã, um motoado em cima do outro. Foi arrancando tudo, foi uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida. O porteiro da noite passou para mim que ele estava aqui, o morador de rua foi levado pela enxurrada, eles não conseguiram salvar ele desceu a São Paulo na enxurrada. Aí ninguém mais teve notícia dele. Nessa padaria, além da sujeira, o prejuízo também foi grande. Parte da mercadoria armazenada foi parar no lixo. Arrebentou o estoque, sujou tudo aqui. Chegou até lá em cima ali, provavelmente deve ter estragado o freezer, ter que jogar tudo fora. Durante a tempestade, a barragem Santa Lúcia transbordou. A água arrastou carros, invadiu uma escola e também uma academia. Muita gente estava malhando na hora em que a água invadiu essa rua e chegou a mais de 2 metros. Esses carros aqui foram sendo arrastados. E o carro de um dos instrutores da academia, do Pedro, é aquele ali. Esse Uno também foi levado ali para cima da calçada. O professor passou por momentos de sufoco. Eu fui arrastado com ele lá da esquina até aqui. Foi quando abri a janela, subi no teto, pulei na grama. Mas a água, assim, nesse momento que ela cobria a gente, né? Segunda chuva, ele veio, foi alagado, tudo de novo. Parecia que veio pior e não tinha acabado ainda o pesadelo. Não consegui nem dormir de noite de tão desesperada. Realmente é uma situação assim que a gente vê na televisão várias vezes, mas a gente não imagina como que é. Só quando acontece, é tudo muito, muito rápido. Stanley, nós estamos agora na Avenida Prudente de Moraes, que tem vários trechos interditados, como esse aqui, que é perto da barragem Santa Lúcia. A prefeitura colocou várias máquinas na rua para tentar liberar o trânsito. O volume é muito grande de lama e também de placas de cimento que foram arrancadas pelas chuvas. Como é que o senhor está vendo essa destruição na cidade? Eu estou vendo isso como uma ação nossa, né? Porque se você olhar aqui a quantidade de saco de lixo, quantidade de plástico e de lixo que está saindo dos bueiros, tem que acontecer isso, né? Infelizmente. É uma ação nossa. Cabe a cada um de nós coletar e colher a parte que lhe cabe nessa tragédia, né? Vários vídeos que recebi de pessoas jogando lixo na rua, jogando lixo dentro da boca de lobo. A água está devolvendo aquilo que ela encontrou. O professor Edésio falou aqui, tá? Eu quero só chamar a atenção de vocês que, da minha maneira, a forma de continuar fazendo o Belo Horizonte andar, fazendo a região metropolitana andar, é dar para você e uma cratera foi formada. Outros pontos também foram atingidos pelo temporal. Avenidas viraram rio e carros foram arrastados. Pablo Thiago rodou toda a região e é ele quem vai mostrar pra gente, na tela do alerta. A Tereza Cristina amanheceu assim. A forte chuva de ontem, que chegou a 175 milímetros em algumas regiões da capital, veio varrendo tudo e causando estragos. As portas de algumas lojas foram arrancadas. Mais à frente, carros foram arrastados pela enxurrada. É a terceira chuva consecutiva direta, o estrago é o mesmo, o prejuízo é o mesmo e ninguém vem cá para ajudar a gente, cara. Ele estava lá dentro no fundo. Aqui tem outro carro também, o outro carro do meu irmão também ficou preso nas travessas, nas pilastras ali. O meu veio arrastando e travou ali, olha lá, o que virou? Pela calçada, era impossível caminhar. Quem está de bota, talvez, pode tentar ajudar o outro. Cuidado aí, moça. Tá complicado andar aqui, viu? Do outro lado tentei passar também, mas quase eu caí. Já quase caí aqui umas 3 vezes, já tá muito escorregadio. E neste trecho, próximo ao viaduto da Amazonas, o asfalto cedeu e uma cratera enorme se abriu. Bem ao meio, é possível observar um grande tronco de uma árvore. O trânsito no local teve que ser interditado. Tá difícil, não vai poder passar aqui mais não. Tá caindo tudo, tá perigoso. A enchente tomou conta da Avenida Silva Lobo.
que ficou parecendo um rio. Olha isso aqui. A chuva que está caindo aqui agora é uma loucura, uma loucura. E agora pela manhã o cenário é este. Ponto de ônibus destruído, o asfalto todo revirado, complicando ainda mais o trânsito local. Para você ver as ruas, o ponto de ônibus, tudo destruído, a chuva está acabando com todo mundo, está atrasando todo mundo, está complicando a situação, mas a gente vai levando na medida do possível, pedindo para Deus, né? Aqui no Buritis, as máquinas da prefeitura já estão trabalhando. Neste trecho da rua Carlos Goulart, esquina com Mário Werneck, o asfalto ficou completamente destruído. Aqui na rua Paulo Piedade Campos, o volume de água foi tão grande que chegou a arrastar alguns carros. Este veículo branco, por exemplo, foi arrastado e acabou colidindo com este outro carro. Tivemos que aguardar a chuva passar para poder ver a situação dos carros que estavam parados próximo ao local. Aí o carro estava parado no mesmo local, mas um carro parece que foi arrastado até colidir com o meu veículo. Precisa fazer remoção do veículo? Ainda não, estou desde as 23 horas aqui. Mas vamos lá, não vamos ter muita matéria para poder tratar com você ainda. Vai continuar com o Alterosa agora, daqui a pouquinho o Álvaro Damião está comigo, mas agora o Coronel Godinho está aqui também, vai bater essa bola com a gente, que ele vai vamos entregar para ele essa nossa audiência, meu irmão, tá bom? Bacana, meu irmão. Obrigado por todos os abraços que você me manda, que eu fico tietando você lá na Itatiaia, tá? Tamo junto sempre. Eu fico me achando a última bolacha do pacote. Tamo junto sempre, rapaz. Chefão, você conhece BH como poucos. O que está acontecendo? É muito difícil, viu? As imagens mostram claramente o que passamos, né? Na semana passada não foi diferente, essa semana a mesma coisa. Belo Horizonte sofre muito com o poder das chuvas. As pessoas têm costume, é normal também, e eu entendo quando as pessoas falam que as chuvas estão castigando. Não, as chuvas não castigam ninguém. As chuvas não castigam. A chuva é coisa de Deus, a chuva vai acontecer e a gente tem que se preparar para ela. Exato. Mas infelizmente não há preparação para uma chuva como essa, que bate o recorde dela na história de Belo Horizonte. Haja preparação, né? Exato. Menos mal é que a gente ainda consegue controlar, agora é a prefeitura fazer o trabalho dela que tem que ser feito, para que consiga recuperar a cidade. Porque parte da cidade foi destruída. Aquela região ali do bairro de Lourdes, a região castigado, né? Castigada, como completamente. Nunca se viu as desde pessoas a história da cidade. Já assistiram no seu programa, daqui a pouco a gente vai entrar com detalhes também no Alterosa agora. Sim. Mas Belo Horizonte ontem foi um negócio assim, assustador, assustador. O Álvaro, e você está percebendo que quando nós tivemos a notícia de que cairia no penúltimo domingo, cairia uma chuva muito forte, caiu uma chuva muito forte em um espaço muito curto de tempo, arrasou com a feira do bairro Amazonas, lá em Contagem. Isso. Né? Eu passei por aquela feira minutos depois. Pois é. Quando nós falávamos de chover muito entre quinta e sexta-feira, também não esperávamos que seria tanta chuva num espaço adensado de tempo. Essa veio de forma diferente. A de quinta e sexta-feira ela foi falando, eu tô chegando. E as pessoas até brincaram nas redes sociais e começaram a falar assim, tá chegando mesmo? Tá chegando nada, mentira, essa chuva não vai vir. Alguns falaram, cadê o temporal? Cadê o ciclone que Belo Horizonte anunciou? Aí, de repente, por volta de 9 horas da noite, ela falou, cheguei. Aí eu aqui. E aí ela chegou, e chegou de que forma? Ela não veio aquele toró, como a gente costuma dizer, né? Lá na roça interior, é assim no interior de Minas, na roça, a gente fala o toró. Aí um toró. O pé d'água. Ela não veio aquele pé d'água. Aquele pé d'água se diluiu em 48 horas, praticamente. É muita água, Ristão. Muita água. A quantidade de água foi muito grande. Ô, Minas Gerais, a gente vai estar recebendo também o Coronel Godinho aqui. Eu vou passar já a audiência para o Álvaro Damião e ele vai discutir com vocês, não é isso, Álvaro? Eu posso lhe fazer um convite? Pois não. Eu gostaria que você participasse também conosco hoje do Alterosa agora. Então, já que vocês são tão gentil, deixa eu quebrar o protocolo, deixa eu ficar do seu lado aqui e vamos receber o Coronel Godinho. Coronel, pula para cá, nós estamos ao vivo. Não tem protocolo nenhum. Não, aqui é ao vivo, isso aqui é ao vivo. Godinho, prazer em tê-lo aqui na Alterosa, tá? Um prazer muito grande. Chefe, Coronel Flávio Godinho, um abraço. Aqui a gente tem que dar um abraço sempre. Coronel Flávio, eu e Álvaro pedimos licença para entrevistar o senhor, para contar para Minas Gerais o que está acontecendo. Né? Nas primeiras palavras do senhor, a câmera que só vai ficar é essa 2 aqui para nós três, tá? Porque não estava combinado isso aqui não, mas agora vai ser desse jeito. Agora, isso importa? De jeito nenhum. Prioridade é informação e notícia. Coronel, o que está acontecendo com a nossa capital? Nós tivemos uma chuva prevista que iniciaria próximo do dia 23 para o dia 24. Viemos a todos os órgãos de imprensa e avisamos que essa chuva ia cair, né? Para que as pessoas acreditassem. Mas, infelizmente, a nossa cultura de prevenção, ela não é das melhores, né? E, infelizmente, nós tivemos algumas mortes, aliás, várias mortes, né? Hoje confirmadas 54 mortes. Meu Deus. Só nesse período, porque se a gente juntar com as 11 mortes desse ano do período de chuva, nós vamos para
165. Só que ontem foi assim, a gente estava soerguendo de um problema que já aconteceu, e aí ontem vem novamente essa chuva, uma chuva com uma potência muito forte, com uma intensidade muito forte, num curto espaço de tempo. E aí fez o que fez, locais de Belo Horizonte que não inundava, que não tinha notícia que havia elevação de água, e aconteceu. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo. Eu vou passar a palavra para o Álvaro já, mas a pergunta que chega para mim é a seguinte: qual a expectativa que a Defesa Civil enviou para nós aqui nos SMS, dizendo, olha, expectativa de até 70 milímetros e ventos com 50 km por hora. O que nós podemos esperar? O senhor vai adivinhar, mas o que nós podemos esperar? Eu vou ainda ser um pouquinho mais audacioso. Podemos chegar a 120 milímetros. Ah, não? Podemos chegar a 120 milímetros. Essa de ontem foi quanto? Tá? De ontem teve local que chegou a 180. Então é próximo daquela? Seria próximo? Assim, vamos esperar que venha dos 50 a 70. Agora, só para que os senhores também tenham uma ideia. A média histórica de Belo Horizonte são 329. Já choveu e o mês não acabou quase 1000 milímetros. Ou seja, três vezes mais. Que eventualmente poderia ser o recorde, né? Então, assim, qualquer local que caísse uma chuva dessa, iria inundar. Ô, Coronel, numa pergunta leiga, porque, obviamente, as pessoas que estão nos assistindo são leigos no assunto, né? E estamos com o coração aberto. Claro, e a pergunta que eu vou fazer para o senhor, não sou especialista no assunto, sou apenas um jornalista, mas eu pergunto da seguinte forma. Nós temos ali naquela região que foi alagada ontem, o famoso córrego do Leitão, que é um dos vários córregos que passam por debaixo de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi tapada na década de 50, 60 e 70. Colocaram asfalto por cima dos córregos de Belo Horizonte. Aí o que acontece? Isso nunca aconteceu. Obviamente, nunca aconteceu. Foi a quantidade de água ou a chuva encontrou um buraco lá em cima, na cabeça desse córrego, e ela conseguiu entrar para dentro desse córrego. Por que eu pergunto isso? A impressão que me dá é que lá em cima, na cabeça desse córrego, a chuva conseguiu fazer ou encontrar um buraco que entrasse para dentro desse córrego e fizesse com que esse córrego, ali naquela região, principalmente do bairro de Lourdes, por exemplo, na Prudente de Moraes, que ele não suportasse. O volume de água que ele suporta, quando fizeram a Avenida Prudente de Moraes por cima dele, foi tanta que ele encontrou uma cabeça d'água lá em cima, que ela veio de tal forma que ela explodiu aquilo ali. E se a gente não se preocupar com isso a partir de agora, vai chegar uma hora que vai... Olha, na Avenida dos Andradas, como tem o suspiro na Avenida dos Andradas, nós vimos um chafariz subir. Por quê? Porque tem um suspiro. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer um suspiro nessas grandes avenidas de Belo Horizonte para que essa água não exploda para os lados e jogue esses prédios no chão. Eu estou muito errado o que eu estou falando aqui? Na verdade, Damião, nós temos que lembrar que as construções, elas são de décadas atrás. Exato. Elas foram dimensionadas para uma população, para uma estrutura que existia há décadas atrás. Nós tivemos uma ocupação desordenada do solo, isso contribui muito, a impermeabilização do solo. Então aqui, não tem como a gente apontar uma causa. É um conjunto de causas e o principal é a quantidade de chuva. É uma quantidade muito grande de chuva. Coronel, eu quero pedir ao senhor o seguinte. O Álvaro precisa ir para o estúdio dele, né, para se preparar para o Alterosa Agora. Queria convidar o senhor, não sei se a gente pode já está convidado. Conosco, pode, né? Por favor, fazer o convite para que o senhor permaneça conosco e explique também. O senhor tem um espaço aqui dentro do Alterosa Alerta, mas que continue essa explicação dentro do Alterosa Agora, porque eu, por exemplo, com quem eu tenho acesso, com o filho, com a família, no grupo da família, eu falo para as pessoas, você tem que fazer alguma coisa hoje, não saia de casa. Mas a pessoa acha que não sair de casa, Coronel, é só porque a casa dela não vai desabar. Não! É porque às vezes, para onde você está indo, é área de risco e você nem sabe que é. O trânsito vai aumentar, né? Se você tiver um dentista, desmarca. Exatamente. Todos desmarcaram num dentista que está falando. Eu tenho um médico marcado para 5 horas, o meu médico foi desmarcado, porque é numa área dessa, eu não vou. Exatamente. Eu não vou, ué. Isso é prevenção, Álvaro. Eu prefiro ir no médico no outro dia do que ir pro Necrotério. Deixa eu fazer o seguinte, chefão. Daqui a pouco eu volto ao vivo. Aqui não tem protocolo. No Alterosa Agora. É direto. Convido a vocês, o programa de hoje, claro, nós vamos falar de polícia, nós vamos falar, por exemplo, de uma menina que agredia a mãe de quase 60 anos. Um negócio impressionante que vocês vão ver no programa. E obviamente, ninguém aguenta, né? E obviamente vamos falar dos estragos que foram provocados com as chuvas em Belo Horizonte. Álvaro tá saindo aqui, o Coronel vai ficar comigo, irmão? Fica à vontade. Eu já saio pela direita aqui. Pode chegar. Coronel, e aí a gente começa a preocupar, eu falava dessa expectativa para hoje, né? Mas muitas ações estão sendo tomadas nessa prevenção. Só podia elencar algumas para nós? Sim.
Primeira questão é a questão da emissão dos alertas, né? Avisar as pessoas que isso vai acontecer. E a gente está agora com o sistema também, Stanley, de TV a cabo. Então a pessoa está assistindo qualquer... qualquer... Isso eu não sabia. Ele passa uma tarja na televisão avisando que vai acontecer uma probabilidade de uma chuva muito forte. Entendi. Então, socializar a informação. Espetacular. A segunda questão, Stanley, o governo do estado, isso é muito importante a gente explicar, ele entra como suplementação ao município. Porque a responsabilidade ela é da prefeitura, ela é das prefeituras. Então, os prefeitos, a Defesa Civil Municipal é a Defesa Civil que faz a vistoria. Muita gente confunde, acha que é a Defesa Civil do Estado que faz vistoria. Nós não fazemos vistoria, nós coordenamos todo um processo de ajuda e aí nós temos nesse processo nosso a Polícia Militar. Polícia Militar sempre chega primeiro. Por quê? Porque ela está em 853 municípios. Capilaridade danada, né? Exatamente. Nós tivemos uma morte, infelizmente, hoje, inclusive foi encontrada há pouco tempo atrás, em Tabuleiro. Se não fosse a Polícia Militar chegar imediatamente no local e bloquear a via, teve 2 carros e 2 caminhões que caiu na cratera. Caíram, eu também mostrei isso aí. E iria cair mais. Então, assim, a Polícia Militar, ela ajuda em muito nesse sistema de defesa civil. E as orientações, Stanley, são as de sempre. As pessoas não arriscarem atravessar em área inundada. Se a casa dela está numa encosta e começou a ter alguma movimentação de terra, árvore inclinada, rachadura na parede, água surgindo das tomadas, do chão, é um prognóstico. Normais, né, Coronel? É um prognóstico que aquela vida daquela construção não está boa. A janela e a porta, eu fechava e abria com facilidade, agora ela está enterrando. Tem alguma coisa. Isso é tão sério que eu estava no meu quarto, aí fui mexer no meu guarda-roupa, errei a porta, ela começou a arranhar. Falei, Dilane, corre aqui. Ela falou assim, não, você só está colocando a porta errada. Mas tamanho já é o start. O liga e desliga que a gente está nele. Eu vou pedir ao senhor que fique comigo aqui, né? Vou chamar o intervalo comercial e o coronel vai ficar comigo. Vamos puxar ele lá para Alterosa agora, que a pauta é chuva e a TV Alterosa é a TV que o mineiro vê. Então os detalhes você acompanha comigo aqui. Tá bem, Minas Gerais? Coronel, vamos para o intervalo e voltamos já já. Ok. Roda aí.